começando de novo, por dentro do corpo, por dentro de cada emoção do seu corpo, de cada pedacinho seu, de cada celulinha, de cada sistema do corpo humano. Eu vou fazer um en passant, um trailer, um breve aprofundamento de cada sistema do corpo. Começando de novo. Hoje preciso enviar muito amor incondicional para o roteador aqui de casa. Ele está com algumas dificuldades existenciais, alguns questionamentos muito sérios, atrapalhando a produtividade dele. Então, é a terceira vez que eu tento começar essa live, mas dessa vez não vai cair, dessa vez não vai cair, dessa vez a gente vai permanecer no ar e vamos então começar nosso tema de hoje. Ontem, na live, embora eu tenha esticado o tempo dela respondendo a tudo que eu pude, eu me lembro que eu deixei uma pergunta em aberto. Consegui responder sobre insônia, mas eu respondi muito brevemente sobre insônia. Eu apenas disse no final da live de ontem, para quem me perguntou, que no caso de insônia, o que a gente pode dizer? Que com certeza essa pessoa está com conflito ativo. E não só um, mas dois conflitos. Um conflito em cada hemisfério cerebral. Então, como Theta Healer, a gente sabe que a gente precisa trabalhar pelo menos duas questões. Quando você estiver limpando choque e trauma, fazendo limpeza de ganchos, de fragmentos de ataques psíquicos e cavando as crenças, você já sabe que você vai trabalhar provavelmente duas questões. Talvez duas raízes, dois sustos, dois choques, dois traumas, dois episódios na vida dessa pessoa que fizeram ela entender, que fizeram, ou melhor, o cérebro dela entender que ela não podia descansar, que ela não podia relaxar, que ela não podia fechar os olhos, que ela não podia dormir. Então, o que aconteceu que fez o cérebro dela entender que ela tinha que ficar alerta e vigilante o tempo todo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem mesmo, depois da live, curiosamente, eu fiz um atendimento e essa pessoa que eu atendi ontem, às 20h30, uma das coisas que ela me trouxe é que ela, no início desse ano, a casa dela foi invadida. E desde então, ela estava com muita dificuldade para dormir. Mas são dois conflitos, lembra? Então, eu investiguei um pouco mais, porque aparentemente ela já chegou assim com causa e efeito prontinhos para a gente simplesmente liberar, né? Mas eu perguntei para ela um pouquinho mais, me fala um pouquinho mais dessa época que você estava vivendo. Então, o que estava acontecendo com ela? No mês de janeiro, os pais dela, os dois, foram hospitalizados. Então, vejam que já tinha uma informação de alerta. Eu preciso cuidar da sobrevivência, eu preciso garantir a sobrevivência de duas pessoas do meu clã, da minha família, de duas pessoas que eu amo. E quando os pais dela estavam se recuperando, receberam alta e estavam na casa dela para que ela pudesse cuidar deles, aí a casa dela foi invadida. A casa dela não chegou a ser invadida, na verdade, mas ela percebeu que havia pessoas andando em cima do telhado, tentando invadir a casa. Então foram dois conflitos, dois sustos, né? Duas informações de minha sobrevivência está em perigo, ou a sobrevivência de quem eu amo, a sobrevivência da minha família está em perigo. E desde então ela tinha dificuldade para dormir. Então, com Theta e com essas informações mais precisas ainda, a partir das 5 leis biológicas, a gente consegue, da decodificação biológica, né? A gente consegue ir realmente até a origem do que fez o cérebro, a mente, o subconsciente, a sua bioquímica entender que tinha que manter aquele estado, nesse caso, de insônia, tá? Mas a mesma coisa para qualquer outra doença, para qualquer patologia, para qualquer desordem. Ordem não, para qualquer desordem, tá? Ok. Uma outra pergunta que eu me lembro que eu também recebi ontem, quando eu estava quase finalizando a live, foi sobre ovário. E um de vocês deixou essa pergunta hoje também aqui nos meus stories, né? Respondendo a enquete. Fernanda, e quando acontece perda ou rompimento de ovário? Então, ovário, a gente vai pensar na necessidade de criar. O que aconteceu que eu senti
que eu tinha que criar mais ainda, ou o que aconteceu que eu me senti incapaz de criar, tá? Lembrando que pode ser no sentido literal, eu tenho que criar muito rápido os meus filhos, eu tenho que criar um filho muito rápido, eu tenho que criar um curso muito rápido, eu tenho que criar um livro muito rápido, eu tenho que criar um projeto muito rápido, eu tenho que criar uma casa muito rápido. Pode ser literal e pode ser metafórico. Então isso já te ajuda bastante a encontrar a raiz, né? E aí você vai usar sempre o teste de crenças. Verifica essas crenças, verifica. Pergunta para a pessoa o que aconteceu. Quando que você recebeu esse diagnóstico? Quando que essa síndrome, por exemplo, síndrome do ovário policístico, tá? Quando que isso começou? Logo que eu tinha 13 anos, o ginecologista me disse que eu tinha a síndrome do ovário policístico, né? E geralmente junto com essa informação vem a informação vem a informação de que você vai ter dificuldade para engravidar, só que não, tá? Bom, por que o ovário policístico? Porque o seu sistema, na verdade, está tentando garantir que você vai criar rapidamente, vai criar muitos filhos. Então, biologicamente, não tem um problema que te impeça de engravidar. Na verdade, tem o seu sistema tentando compensar, podendo até estar compensando perdas que aconteceram no clã. No meu caso, quando eu tinha 12, 13 anos, o ginecologista, né, me disse isso: Fernanda, ovário policístico, os 2 ovários policísticos, e você vai ter dificuldades para engravidar. Mas o que acontece, depois de adulta, eu descobri na família, né? Não vem ao caso agora se é de segunda ou terceira, primeira geração, não é primeira geração, mas eu descobri na família, né, relatos de muitas perdas e abortos tanto espontâneos quanto abortos provocados. E aí eu sou filha mais velha e eu sou neta mais velha, do lado de mãe, e do lado de pai eu sou a 4ª neta, né? Então, investigue, você, mulher com síndrome do ovário policístico, investigue, se você puder, a história da sua família, quantas perdas aconteceram para sua mãe, ou tias, ou avó, ou tias-avó, ou até mesmo bisavó, tá? Se você puder chegar até lá, mas se você chegar até avó e tias-avó já vai ser muito legal. Então, fica a informação para o sistema, fica a informação no campo, fica a informação biológica, ficam as crenças genéticas de que a vida precisa ser compensada, precisa ser garantida desde cedo, tá? Então, ovário policístico é isso também. Tinha perguntado ontem de qual questão emocional está por trás da perda dos ovários. Então, é o que eu acabei de responder. Rai Ângeles, acabei de falar sobre os ovários, tá? Então, os ovários, eles estão relacionados às emoções, as emoções relacionadas à criação que são refletidas, são guardadas nos ovários. Então, o que aconteceu que essa mulher sentiu que não podia criar, ou que tinha que criar mais ainda, ou que a criação dela foi tolhida, né? Porque você trouxe aqui perda dos ovários por torção e rompimento. Então, veja se faz sentido isso. A minha criatividade foi torcida, foi tolhida, senti que eu não podia criar, ou senti que eu não criei o suficiente, tá bom? E quando a pessoa é jovem, cai com frequência? Cai de levar tombo? É isso a pergunta? Preciso de um pouquinho mais de precisão, tá? Para poder responder. Se é falta de equilíbrio, se a pessoa não enxerga, por que ela cai? Ela cai em casa, ela cai em qual tipo de terreno, ela cai porque os pés bambeiam, ela cai porque ela não sabe qual passo dá na vida. Pode ser, tá? Mas precisaria de um pouco mais de informação. Se é fraqueza muscular. Então, eu falei várias coisas, Sheila. Sim, para qual dessas opções, tá? Então, preciso saber de um pouquinho mais para poder responder com mais precisão. Se há doença na família que ainda não afetou o cliente, pode limpar antecipadamente? Claro, sempre, com certeza. Por isso, o trabalho de crenças é tão maravilhoso, né? Quando você limpa uma crença,
você está servindo não só a sua descendência, aos seus descendentes, muito antes que um dia eles venham a manifestar aquela doença, mas a gente serve também a todo o sistema, tá? Horizontal, vertical, até os nossos ancestrais, se eles estiverem abertos no nível de alma, se eles estiverem abertos, receptivos para mudança, o sistema deles também muda. Daniela, acabei de falar sobre os ovários, falei 2, 3 vezes sobre os ovários, tá? Então, como eu já repeti, eu não vou repetir de novo, tá bom, meu amor? Quando a criança faz xixi na cama, ok, ótimo. Enurese. Olha, a criança faz xixi na cama quando ela não pode chorar. Pode observar essa criança, o que está acontecendo com ela, que ela sente que ela não pode chorar. Por que ela não pode chorar? Quem que disse para ela que é feio chorar? Que é uma vergonha chorar? Ou ela sente que ela tem que ser forte. Eu me lembro de um aluno de 9 anos que perdeu a mãe, né? E depois que ele perdeu a mãe, e o pai ficou com ele e a irmã dele, e ele sentia que ele tinha que ser forte, para o pai não desanimar, para o pai não esmorecer. Então, a partir daquele momento, ele passou a gaguejar e ele voltou a fazer xixi na cama, tá? Porque tinha que ser forte, não podia chorar, não podia ficar triste. Lembrando que com criança pode ser interessante olhar para os pais. Se é uma menina, olha para a mãe. Será que a mãe não pode chorar? Se é um menino, olha para o pai não pode chorar. E se é pai, na nossa cultura, muitas vezes existe ainda, infelizmente, aquela coisa arcaica de falar menino não chora, engole o choro, né? Você tem que ser forte, não vai ser um banana. Infelizmente, coisas assim, tá bom? Alzheimer. Joia. Bom, é importante lembrar que metais pesados contribuem muito para a predisposição e para o surgimento, para os sintomas do Alzheimer. Então, uma limpeza de metais pesados é sempre legal para Alzheimer, para autismo, para esquizofrenia, na verdade, para tudo. 80% das doenças são causadas pelo excesso de metais pesados que a gente recebe diariamente. A gente recebe do cloro da piscina, a gente recebe das tubulações por onde a nossa água passa, a gente recebe dos conservantes, dos agrotóxicos, a gente recebe das vacinas, a gente recebe das tinturas, até tinta da casa, né, dos materiais de construção, dos produtos de estética, dos cosméticos, dos produtos de higiene pessoal, das panelas, enfim, a gente recebe toneladas e toneladas de metais pesados. Quem come peixe, através do peixe, né? A menos que você coma o peixe do laguinho da sua casa, e mesmo assim, que água é essa? Peixe hoje, às vezes as pessoas ainda acham que precisam comer peixe para ter ômega 3. Mas os peixes que vocês comem, eles não são peixes que comem algas, porque o peixe ele não produz ômega. Ele tem ômega se ele comeu algas saudáveis, cheias de clorofila. Mas os peixes hoje são criados em viveiros, né, em fazendas, então eles só comem corante. Então eles não são uma boa fonte de ômega 3, tá? A melhor fonte de ômega 3 de fato é a linhaça, é a fonte vegetal. Mas deixa eu voltar aqui para o Alzheimer. Olha, por que a pessoa esqueceria? Sempre pensem assim, qual é o ganho? Do que isso está servindo? Por que o cérebro, o subconsciente, a biologia entendeu que era mais seguro para preservar a vida esquecer? E quem tem Alzheimer vai se esquecendo das coisas ruins, né? Ou das coisas não tão boas. Geralmente aquelas memórias mais doces da infância, às vezes uma memória doce que a pessoa tem da infância, porque isso é algo comum a esses quadros, é que essas pessoas têm lembranças muito duras da vida, muito duras, e chega um momento que é tão duro lembrar que é melhor esquecer, porque o sistema, a pessoa não aprendeu como lidar com aquilo tudo sem sentir tanta dor, tanta tristeza, tanta desilusão, tanto desânimo com a vida, com o mundo, com as pessoas, então ela esquece. Pode ser por causa de perdas, né, de injustiças, de abusos, de abandono, de rejeição,
de traição, enfim, muitas dores, tá? E interessante também que uma das últimas coisas que a pessoa esquece são as músicas. As músicas, elas são profundamente ancoradoras e ancoradas na gente, no nosso emocional, na nossa psique. E uma das últimas coisas que as pessoas esquecem, as pessoas com Alzheimer, são as músicas. Então, se você tiver a oportunidade de colocar músicas que marcaram a história dessa pessoa, músicas da infância dessa pessoa, da juventude dela, da mocidade dela, você vai ver que é bem provável que ela vá lembrar de algumas coisas, tá? Asma e bronquite. Bom, o pulmão, que a gente vê no dia do sistema respiratório, o 5º dia da anatomia intuitiva, os pulmões, eles são 2 órgãos que vibram, se eles estiverem saudáveis, eles vibram pura alegria de respirar por você, de encher, de inalar o sopro da vida e expirar, tá? Porém, ao longo da vida, e desde a nossa primeira respiração fora do útero, por causa de como nascemos, de como os partos são realizados, por causa da forma como as mulheres e os casais vivem a gestação, sem ter realmente condições de se cuidar, de só ver o belo, só respirar o belo, só cheirar o belo, só ouvir o belo, né? Porque deveria ser assim. Se a gente quer um dia um planeta de pessoas iluminadas, deveria ser assim, tá? Um planeta completamente pacífico. Enfim, por N motivos, desde a nossa primeira respiração, a gente já começa a partir dali a bloquear a respiração completa. É disso que a Maristela Rocha fala tão lindamente no trabalho dela sobre renascimento e respiração consciente de energia, né? Vocês devem ter me visto em algumas lives com ela, às quintas-feiras. Inclusive, amanhã a gente tem live, né? Sobre respiração consciente de energia. Bom, isso tem total relação com a minha resposta aqui para bronquite e para asma, porque os pulmões e as doenças pulmonares ou as doenças respiratórias, elas acontecem quando, ao invés de alegria, os pulmões estão cheios de tristeza. Tristeza de mágoas, de perdas, de lutos, tá? De sentir que é perigoso viver, que eu não posso respirar, eu tô sufocado. Então, amores, nós passamos agora, por exemplo, as pessoas não se dão conta de que elas passaram 2 anos com medo de respirar. Com medo de respirar, achando que respirar era perigoso. Mas se eu respirar, eu posso ficar doente. Respirando, né, bastante gás carbônico ao invés de oxigênio através das máscaras. Então, que informação que isso deixou para os nossos sistemas, tá? Então, super importante, escolha algo que faz sentido para você, seja o Theta Healing, seja a respiração consciente de energia, seja outra coisa que faz sentido para você e faça algo para cuidar da sua saúde, para reprogramar suas células, para que elas não tenham medo da vida e do sopro da vida. Bom, então, bronquite é inflamação, tá? Mas pode ter um componente de raiva, também de invasão de território. E a asma, a pessoa sente como se ela não conseguisse puxar o ar novo, mas na verdade o que acontece na asma é que a pessoa não consegue expelir o ar velho. Então veja só, o que é o ar velho? Tá? Qual que é a metáfora? Exatamente as emoções velhas, as mágoas, as tristezas, os choros contidos, tudo que ela não pôde expressar ou às vezes não pôde nem sentir e que tá preso lá no pulmão e aí provoca asma, tá? Eu tive asma, eu fui nadadora, nunca tive problema respiratório além de rinite quando meus pais moravam em São Paulo, quando eu era pequenininha e morava em São Paulo. E depois, com 28 anos, depois de um choque emocional de perda, né, como eu falei para vocês, perda, luto, tristeza, mágoa, né? Depois de uma perda emocional, eu tossi durante um mês, tossi tanto durante um mês sem parar que eu cheguei a trincar as costelas. E inflamou, né, os brônquios, fez uma bronquite, talvez tenha feito uma pneumonia também. E por fim, em um mês eu tava com asma. E eu me lembro do médico falar assim: Fernanda, você nunca teve problema respiratório, você foi nadadora e tal, mas você tá com asma. A asma
aguda, asma crônica, e você vai usar bombinha e vai usar bombinha para sempre. E eu me lembro que foi ali, com 28 anos, que eu falei assim, não, imagina, eu pra mim mesma, né? Falei, oi, não, como assim? Imagina que eu vou usar bombinha para sempre. O que existe nesse mundo, Deus, para eu ir atrás? E a primeira coisa que eu descobri foi o Reiki. Na mesma semana, eu fui receber Reiki, recebi durante um mês, e no final desse mês eu joguei a bombinha fora. E aí eu nunca mais parei, nunca mais soltei esse mundo maravilhoso de informações, de descobertas, de saúde, né? De saúde integral. E aí, com 28, com 30, 31, eu descobri o Theta Healing, né? Agora eu tô com 41, tá? Bom, sobre asma e bronquite, acho que era isso. Em relação à queda de cabelo, olha, nosso cabelo e nossos pelos, eles podem ser vistos como proteção, né? Os cabelos, eles também representam fartura, abundância, fertilidade, né? Sedução, mas biologicamente eles também representam bastante proteção, proteção da sua cabeça, do seu couro cabeludo, proteção da sua pele, né? Proteção das suas áreas mais sensíveis. Então, quando uma pessoa perde o cabelo, agora, falando especificamente do cabelo da cabeça, ela provavelmente está se sentindo sem proteção, sem teto, sem ninguém a quem recorrer, tá? E se a gente falar daquelas entradas, não perda de cabelo geral, queda de cabelo geral, mas aquelas entradas aqui, que a gente pode ver tanto em homens quanto em mulheres, né? Sabe, quando fazem duas entradas, eu estou com um pouquinho dessa entrada aqui também, tá? Então, aqui é porque a pessoa sente que ela tem que ser ainda mais competente intelectualmente. Então, muitas vezes são pessoas, assim, muito competentes, geniais, mas a autocobrança delas é de tal nível, é tão exagerada, que elas ainda se sentem, nossa, não fui capaz. Porque também, assim, o que elas tentam fazer é sempre algo sobre-humano, né? Elas querem dar conta do mundo sozinhas, e daí elas falam assim, puxa, não consegui. Puxa, não encontrei a solução. Puxa, eu fiz e fiz e fiz, mas estou passando por tal coisa, tá? Então, aqui no caso das entradas laterais, tá? Mas queda de cabelo geral, a pessoa tá se sentindo sem proteção, sem cobertura, tá? Então, adolescente que faz xixi na cama é a mesma coisa, Flor. Eu começaria investigando por esse mesmo viés do choro reprimido, porque pode ser que esse adolescente faça xixi na cama desde criança, ou que, sei lá, fez xixi na cama até os 5 anos, aí parou, aí agora tá com 12 e faz xixi na cama de novo. Por quê? Porque tá fazendo uma releitura. O que aconteceu que fez esse jovem entender que ele não podia chorar, não podia se expressar, não podia sentir, tá? Não é aceito, talvez se sinta rejeitado, não pode ser ele mesmo, né? Tá bom? Mas eu começaria... É lógico, pode ser que haja alguma questão mais física de incontinência urinária, mas ainda assim eu olharia para essa questão do não poder chorar. A incontinência urinária, ou também... uma outra coisa que as pessoas sempre trazem, a cistite, né? Infecção urinária, que faz com que a pessoa faça xixi de pinguinho, solta um pouquinho, né? Tanto na incontinência a pessoa também vai vazar xixi, certo? Assim, então, de certa forma, se a gente olhar só pelo fenômeno do que acontece, o que acontece é que vaza xixi, a roupa fica cheirando xixi, né? Pode deixar o quarto cheirando xixi. Então, que mamífero que você vê fazendo isso? Todo mundo que tem cachorro ou mesmo gato, né? Os mamíferos fazem xixi para demarcar território. Então, se for incontinência urinária, se for uma cistite, uma infecção urinária, aí tem a ver com território, tá? A pessoa está se sentindo invadida. E pode estar se sentindo invadida por alguém que ela ama muito. Então, existe esse mito, por exemplo, em relação à infecção urinária, existe esse mito de que se a mulher se apaixona, encontra lá um cara que ela adora, por quem ela sente muita atração, muito desejo, daí eles namoram muito, transam muito,
e aí ela acaba com infecção urinária. Não é porque ela tá transando muito, é porque ela tá se sentindo invadida, tá? Puxa, agora esse cara não sai de dentro de mim? Ou agora esse cara não sai de dentro da minha casa? Ou agora ele acha que eu vou ter que... Eu não trabalho mais, né? Eu só vivo para ver ele. Então por mais que tenha uma paixão, um amor, um desejo, tem a sensação, em algum nível, tem a sensação de ser invadida. E pode ser também, caramba, agora meu cunhado vem morar comigo, vem morar na minha casa, comigo e com meu parceiro, né? Comigo e com a minha parceira. Meu território foi invadido, tá? Então, em algum nível existe essa informação de invasão de território. Vou olhar aqui nas perguntinhas, tá? No pontinho de interrogação. A vesícula e suas emoções. A retirada e as implicações. Ok, Silvia. Silvia Muraro, que legal, tá joia. Bom, então vesícula, a gente fala da vesícula no dia do sistema digestório, né? No Anatomia Intuitiva. Dia 6, se eu não me engano, da Anatomia Intuitiva. A vesícula, ela guarda as emoções de traição. Tanto o fígado quanto vesícula, que para a medicina tradicional chinesa, a vesícula é a víscera do fígado, né? É um parzinho. Então, esse par para a medicina tradicional chinesa, ele fala de raiva, de ressentimento, né? Para a nova medicina germânica, o fígado fala mais de estoque, de reservas, de ser o seu celeiro, tá? E a vesícula fala mais de traição. Então, pedra no rim e investigue isso, assim, o que houve que essa pessoa se sentiu traída, ela pode ter comprado a traição que ela viu acontecer com o pai ou com a mãe. Ah, não, eu nunca fui traída não, mas meu pai traiu minha mãe, né? Então, tá aí a traição. Não, eu tinha só 21 anos quando eu tirei a vesícula. E o que acontecia? Da onde que vinha esse sentimento de traição? Eu nunca tinha nem tido um namorado, né? Mas eu sentia no meu clã, por alguns acontecimentos do meu clã, na minha família, esse grande sentimento de traição, tá? Então, vesícula, traição. E quando você retira, só se lembra assim, que energeticamente ela é como se ela estivesse lá. Agora, para onde essas emoções vão? Se a gente não cuida dessas emoções, outro órgão vai adoecer, tá? É isso que a gente precisa lembrar, assim. E sempre que houve cirurgia, limpa choque e trauma do corpo. Porque por mais simples que a cirurgia seja, ou por mais simples que você ache que ela seja, mesmo uma cirurgia que você faz no consultório médico, assim, de tirar uma pintinha, de extrair um dente, tá? No consultório do dentista, todo corte para o seu corpo, para suas células, é um susto. Então, tendo essa ferramenta maravilhosa em mãos, que é o Theta Healing, você pede para o Criador remover o choque e o trauma daquele corte, daquele procedimento cirúrgico, daquela cirurgia. Não deixe o seu corpo acumulando esses choques e traumas. Para que você vai deixar? Só porque você acha que é pequenininho? Porque tem que ser de que tamanho para você limpar, tá? Então, se foi por um corte, né? Então, a minha cirurgia teve que ser por um corte mesmo, assim, de uns 15 centímetros. Eu sentia dor nesse corte até pouco tempo atrás. Tive que fazer muito trabalho de remover choque e trauma, de ressentimento, porque eu tinha um ressentimento com a cirurgia, eu tinha um ressentimento com o médico que fez pouco caso da dor que eu sentia no pós-cirúrgico, porque eu não fui para a cirurgia para ser cortada. Eu fui para a cirurgia para passar pela laparoscopia, mas eu acordei cortada, né? Claro que o médico fez o que achou que tinha que fazer, mas eu tinha um ressentimento, porque era dolorido demais. Eu não podia respirar, doía, né? E a minha recuperação foi muito demorada. Eu achava... O que me foi dito foi assim: Fernanda,
São 3 furinhos, rapidinho, cirurgia simples. Em poucos dias você tá joia. Só que foi diferente. É claro que ninguém teve culpa. Mas quando a gente tem a oportunidade de sair do julgamento e do auto-julgamento e falar assim, não, eu entendo, racionalmente eu entendo que o médico fez o que ele entendeu que tinha que fazer. Mas emocionalmente e fisicamente ficou no meu corpo tanta dor, né? E essa cicatriz só parou de doer depois que eu limpei muito o ressentimento com a cirurgia, tá? Anjo, acho que é isso sobre a vesícula, as emoções dela e as implicações de retirar a vesícula, tá? Sempre abençoa, sempre envia amor incondicional, remove o choque e o trauma. E trabalha ressentimento, remorso, rejeição, trabalha os R's, trabalha a traição, faz um digging sobre isso, tá? Pelo menos um digging sobre isso. Por quem você se sentiu traído ou traída, no passado, no presente, faz exercício de perdão. O exercício do perdão é tão lindo de fazer, tão poderoso, né? Eu já vou falar do câncer, tá, Érica? Vou dar uma olhadinha aqui no pontinho de interrogação que tá chovendo de perguntas aqui. Tá, então algumas perguntas que eu já respondi aqui. O Alzheimer eu já respondi. Adolescente de 15 anos que faz xixi na cama. Sim, né, que eu já falei que é a mesma questão provavelmente de não poder chorar. O Alzheimer, tá, só completando então essa minha resposta sobre o Alzheimer, né? Então, como trabalhar o cliente, tá, joia? Olha, quando eu atendi Alzheimer, era um senhor que estava já num estágio do Alzheimer em que não era possível ele me entender. E então ele veio com a filha, foi a filha que trouxe ele para o atendimento, né? E eu expliquei para ela que eu ia fazer o atendimento com ele, eu ia ficar de olhos fechados, eu ia falar com o eu superior dele. Em alguns momentos, eu só abri os olhos para falar com ela, para ela saber que eu estava ali, que eu estava realmente atendendo ele. Porque falando com o superior dele, tudo era muito rápido, era muito claro, muito preciso. Então, de vez em quando, me vinha uma informação e eu validava com ela, mais para ela, porque era uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhecia a técnica, o Theta Healing, o atendimento, e aí, o que ela estava achando daquilo, né? O pai dela adormecido numa cadeira, eu de olhos fechados segurando a mão dele, falando com o eu superior dele, tudo em silêncio. Então, de vez em quando vinha uma informação do 7º plano que eu confirmava com ela, mais para ela sentir segurança no atendimento, né? Você sabe se o seu pai passou por algo assim, assim, assim? Você sabe se o seu pai sentia que ele tinha que tomar conta de todos os irmãos, né? Então, quando eu atendi Alzheimer com esse senhor que já estava num estágio mais avançado, foi dessa forma que eu atendi, tá? Mas digamos que você atenda alguém no estágio precoce, a pessoa ainda ainda te entende, né? Te compreende, pode te responder. Mesmo que ela tenha já os lapsos de memória, mas ela pode te compreender, você pode atender ela normalmente. Se for necessário, você pergunta para o superior, usa o teste, tá? Então, de novo, limpa os choques e traumas da vida, tudo aquilo que o sistema dela não está sabendo lidar, não sabe como digerir, não sabe como viver com aquelas memórias. É muito provável que sejam pessoas com um crivo muito duro, uma rigidez, uma inflexibilidade, por isso o que elas não suportam lembrar pode ser inclusive coisas que elas acham que elas fizeram, que elas falaram, e pode até não ter sido assim algo tão grave, mas como o crivo delas, o auto-julgamento é muito duro, elas acham terrível, né? Terrível e não conseguem conviver com aquilo, tá? Então às vezes é necessário trabalhar auto-perdão, ou elas passaram por abusos terríveis, por espancamento. Geralmente são pessoas que tiveram uma infância muito difícil, que não puderam ser crianças, que tiveram que adultecer muito rápido. Então você vai trabalhar. A gente nunca erra no amor, né? Em trabalhar no amor, como eu conversei com vocês ontem. A gente nunca erra em trabalhar em receber amor, amor próprio, alegria na perspectiva do Criador, compaixão. Sempre maravilhoso, tá? Gente, tô tentando ligar a velocidade turbo para responder todo mundo. Tô adorando, assim, ter tanta pergunta aqui, tá? E AVC que está afetando muita gente nova ultimamente.
Tá joia, Ana Paula Moro, joia. Meu anjo, então o AVC, no anatomia intuitiva, a gente vê tanto no dia do sistema circulatório quanto no dia do sistema nervoso, tá? O AVC, ele tá relacionado ao quê? A uma sensação de impotência, de não ser capaz de resolver alguma coisa, tá? E provavelmente relacionado aos laços sanguíneos. Quer ver um exemplo? Um rapaz cuja irmã teve um câncer, não me lembro qual tipo agora, mas ela teve um determinado câncer e ele moveu céus e terras, fez de um tudo buscando a cura para ela e ela veio a falecer. Aí ele fez um AVC. Por quê? Porque ele se sentiu incapaz de solucionar e salvar a irmã dele. Então tem a questão, eu apontei para a cabeça porque tem uma questão de se sentir incapaz, não é mentalmente, mas intelectualmente, de se sentir incapaz de solucionar uma questão e relacionada aos laços sanguíneos, tá? Que no caso desse rapaz era a irmã, que ele sentiu que ele fracassou em salvar. Tudo é percepção da realidade, gente. A gente não tá falando de verdades, né? A gente tá falando de percepção da realidade, a gente tá falando de crenças, né? Eu falhei com a minha irmã, eu tinha que ter salvado a minha irmã, eu tinha que ter encontrado a solução, né? Então, a AVC tem relação com isso, tá? Afetando os jovens, anjo, aí a gente tem que olhar para a história, para a psicohistória, para nossa sociedade, para nossa cultura. Então, esses jovens que você menciona, esses são jovens de quantos anos? De 15, de 20, de 25, de 30? De que geração eles são? O que eles passaram? O que eles aprenderam? O que foi ensinado a eles? O que eles estão vivendo em que eles se sentem assim, incapazes de solucionar uma questão? Pode ser incapazes de mudar o cenário brasileiro, incapazes de mudar o cenário da pandemia. Puxa, eu sou tão jovem, eu sou o futuro da nação e eu não consigo nem arrumar um emprego. Tá? Então a gente tem que olhar um pouquinho assim para o coletivo. Quando algo parece se tornar epidêmico, olha para o coletivo, tá? Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje. Falei agora há pouco, as pessoas passaram 2 anos com medo de respirar. Daqui a algum tempo, que sequelas vocês acham que vocês vão ver em massa nas pessoas? E nas crianças que nasceram ou cresceram durante tanto medo? O que vocês acham que vocês vão ver daqui a algum tempo, tá? Daqui 10 anos, que outra onda que vai vir sequela de todo o medo que as pessoas sentiram agora, durante 2 anos? É assim, tá? Só que daí as pessoas vão falar assim, nossa, é um vírus tal, de uma vaca tal, ou de um morcego tal, e as pessoas não vão lembrar que 10 anos antes, milhões ficaram trancados dentro de casa, se sentindo presos, se sentindo de mãos atadas, né? De mãos atadas. Quando a pessoa se sente de mão atada, ela pode desenvolver problemas aqui no síndrome do túnel carpal, porque se sente de punhos atados, se sente humilhado, se sente explorado no trabalho, né? Então tudo tem a sua razão. Tudo tem a sua razão. A gente só precisa ser um pouquinho assim mais atento. Todas essas questões ficam tão claras depois dos cursos de anatomia intuitiva e doenças e desordens. Sim, Lucas. Acho que é Lucas. Será que é Lucas que tá falando isso aqui? Bom, espinhas em adolescentes. Tá. Bom, espinhas. Eu sempre fico assim um pouquinho sem graça de responder, porque é algo que pode ser delicado, mas ainda bem que a gente tá numa live, ninguém tá vendo ninguém, vocês só estão me vendo, né? Então eu não vou expor ninguém ao responder isso, tá? Porque as espinhas, elas representam o quê? Elas representam duas coisas juntinhas, tá? O desejo sexual e o tabu. Então é assim, eu sinto vergonha do que eu penso, tá na minha cara, ninguém pode ver, ninguém pode saber o que eu tô pensando, o que eu sinto quando eu olho para essa menina, para esse menino, para o meu vizinho, para minha vizinha, para o meu colega de trabalho, tá? É isso que é a espinha.
Porque tem jovens que não têm esses tabus e eles não têm, tem pouquíssima espinha, tem quase nada de espinha, né? Então não é só a questão hormonal. A questão hormonal, claro, vai fazer com que esse jovem tenha muitos determinados pensamentos, como vocês sabem, né? Tá lá olhando para o professor de física, mas tá sonhando que tá rolando na areia do Caribe com o professor de física, né? Ou tá olhando para professor de literatura e tá dançando um tango ou outra coisa, né, com a professora de literatura ou com a colega na carteira da frente. Então, quando o jovem tá em paz com isso, ele tem quase nada de espinha. Se tiver, mas quanto mais pro jovem ele acha que aquilo é sujo, quanto mais o sexo foi passado para ele como algo sujo, algo impuro, algo que ele não devia estar pensando aquilo, que não é certo, aí mais espinha, tá? Mais espinha. Tanto para adolescente quanto para qualquer idade. Daiane, enxaqueca, eu vou deixar para depois, se for possível, porque enxaqueca, não, vou falar já. É que a enxaqueca, na verdade, não dá para fechar um quadro, mas o que dá para falar é que ela é resolução de conflito. Do quê? De infinitas coisas, mas ela é resolução de conflito. Só que se a pessoa de fato vira a página, se ela faz um trabalho de crenças, faz uma sessão de Theta Healing, vai até a raiz da questão, resolve aquilo, ela não vai ter mais enxaqueca. Mas se ela fica em balanço, assim, ela, por exemplo, tá? Ela quase perdoa, mas ela fala assim, nossa, mas aquela pessoa, eu não acredito que fez aquilo. Aí ela quase perdoa. Ela fala assim, não, mas eu não acredito que ele fez isso. Aí ela quase perdoa. Ela fala assim, não, mas se eu perdoar, essa pessoa vai me ferrar de novo. Então a pessoa fica em balanço. Aí ela tem crises e crises de enxaqueca. Cada vez que ela, por exemplo, encontra um gatilho para aquele conflito. Pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, uma situação. Então, digamos que o conflito seja assim. Eu me senti abusada quando passei na frente de uma construção e um pedreiro passou a mão em mim, tá? E aí a pessoa acha que resolveu isso. Aí um dia ela tá na fila do banco e nem chegam a passar a mão nela, mas ela teve a impressão de que quase passaram a mão nela. Ativou aquele trilho. Aquele trilho ainda estava lá e ele foi reativado. Ela fez uma releitura. Aí, a hora que ela começa a virar a página de novo, ela começa a resolver, mas não resolveu por completo, ela está em balanço. Vem a enxaqueca, vem as crises de enxaqueca. Por isso que as enxaquecas podem ser menos ou mais recorrentes, menos ou mais intensas, dependendo desse conflito e do que está fazendo a pessoa reativar o trilho, tá? Ou manter o trilho aceso o tempo todo. É isso, ok? Enxaqueca. E tem um outro fator também, assim, que talvez vocês não gostem muito de escutar. Alguns remédios que as pessoas tomam para passar dor de cabeça, eu, por exemplo, não consigo ficar com dor de cabeça. Eu tomo dipirona, né? Mas, dependendo da situação, eu tento suportar um pouquinho, ou bastante. Porque quando é claro que você tá com aquela dor de cabeça porque tá resolvendo uma situação, tá resolvendo um conflito, precisa acontecer uma virada de chave mesmo no seu cérebro, tá? E alguns remédios que atuam no parasimpático, no sistema nervoso central, vão interromper essa virada de página. E aí a pessoa fica eternamente em balanço, tá? Candidíase, então, candidíase eu já falei, tá? Candidíase, infecção de bexiga, tem a ver com me sinto invadida, meu território tá invadido. Foi invadido ou tá invadido. Se é recorrente, como tá aqui na sua pergunta, é porque essa mulher se sente recorrentemente invadida. Então, que situação, não é só assim, o que aconteceu na vida dela que ela foi invadida, não. Que situação que ela tem na vida dela que faz ela se sentir invadida. A minha sogra mora comigo e ela quer educar meus filhos. Bom, é uma invasão recorrente no território, tá? Por exemplo, só como exemplo, tá bom? Por isso algumas mulheres têm escape de xixi após a gravidez para demarcar o espaço e proteger o ninho. Ju,
Eu acho que faz muito sentido esse raciocínio, sim. Olha, tudo que dizem que é da gravidez, tipo assim, diabetes gestacional, não é por causa da gestação. É como seria com qualquer diabetes, em qualquer época, em qualquer idade. O que aconteceu que aquela pessoa sentiu que perdeu o doce da vida, perdeu a doçura da vida, tá? Perdeu a alegria da vida. Só que isso aconteceu durante a gestação. Poderia ter acontecido antes, poderia ter acontecido depois, mas aconteceu durante a gestação. Então não é uma diabetes gestacional. A mulher não está diabética por causa da gestação, tá? Assim como outras coisas atribuídas à gestação. Então, o que aconteceu, no caso, falando ainda da diabetes gestacional, o que aconteceu que essa mulher sentiu que ela perdeu o doce, a alegria? Pode ser para ela que, por causa das crenças dela, por causa da história dela, né, ou do clã, da história do clã dela, ela sinta que agora que ela é mãe, ela perdeu a liberdade. Então, ela perdeu a doçura, a alegria da vida. E aí, por mais que ela ame muito aquela criança, ela sente que ela perdeu o doce da vida. Ou ela, durante a gestação, ela perdeu um tio, um avô, um pai, né? Um irmão. Perdeu o doce e a alegria da vida, tá? Não tem a ver com a gestação. Aqui tem uma perguntinha que tá perdida, assim, cesárea também, mas eu não sei em que contexto que foi feita essa perguntinha aqui, tá? Ok? Procurando mais, manifestando fazer anatomia intuitiva. Olha, uma manifestação divina, divina, que com certeza tem todo o apoio do Criador, porque é maravilhoso. Autismo, o que seria? Bom, olha, o autismo, a Havaiana fala pra gente pedir pro Criador encaixar os corpos. Ela fala que enfim, por que agora eu não vou entrar em detalhe, mas ela fala que a encarnação é como se ela não tivesse acontecido assim com todo o tempo, com toda uma demora, mas enfim, que ela não teve o tempo dela para acontecer e que aquele espírito meio que teve que chegar muito rápido, tá? E que os corpos, o corpo físico e os corpos sutis não tiveram muito tempo de se encaixar direitinho. Isso pode ser tanto por causa do momento da concepção, quanto por causa do momento do parto, tá? Dependendo de como foi a concepção e de como foi o parto. Bom, limpar metais pesados ajuda muito mesmo, bastante. Remover glúten da alimentação do autista também ajuda muito. Eu vi isso como professora de escola Waldorf e a gente tinha alguns alunos. Não é uma escola especial para quem conhece, tá? Para quem não conhece, aliás, não é uma escola especial. Aliás, é uma escola especialíssima, mas não só para crianças especiais. É uma escola com grade curricular normal. E além disso, com marcenaria, com alemão, com arte, né, com euritmia, com teatro, com canto, com trabalhos manuais. E é uma escola muito humana que olha para cada indivíduo como indivíduo. Então, por isso é uma escola que acolhe muito bem crianças com necessidades especiais. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns alunos com Asperger, alguns alunos com autismo. E eu vi quando a família descobriu que tirar o glúten poderia dar resultado, a gente viu a mudança nessas crianças, a gente viu melhoras na interação, melhoras sociais, melhoras cognitivas, tá? Melhoras comportamentais. Então, tirar o glúten ajuda muito porque o autista ele tem mesmo uma dificuldade na digestão do glúten. Tirar os metais pesados, então cuidar da alimentação do autista vai ajudar enormemente a família e quem convive. E essa criança em primeiro lugar, tá? Olha, o autista também costuma ter a questão da comunicação, né? De não se comunicar
ou se comunicar de forma limitada com o seu entorno. Então, sempre que a comunicação está prejudicada, que ela não acontece ou que ela é retardada, é atrasada, a gente pensa nos segredos. Que segredo essa criança tem que guardar? É um segredo da família? É um segredo dos pais? É alguém que essa família baniu 70 anos atrás, né? Um tio cometeu um assassinato. Esse homem fugiu, foi embora, ninguém mais ouviu falar dele. Ninguém nem sabe que esse tio existiu. É um grande segredo, ninguém pode falar, né? Então, tudo que foi excluído vai ter que ser incluído de alguma forma, né? Mas também é muito comum a gente ver o seguinte: até o 5º mês de gestação eu escondi minha gravidez, ninguém podia saber que eu estava grávida, por isso, por isso e por isso. Então, eu sou um segredo, eu não posso existir, eu não posso interagir, eu tenho que ficar quietinho, ninguém pode saber da minha existência, tá? Então, de novo, limpa o choque, o trauma, remove essas Testa essas crenças. Você pode testar no autista, se for uma criança pequena, você pode testar nos pais, essas crenças de ter que guardar o segredo, não posso existir, não é seguro. E remove as crenças, tá? Pede para o Criador harmonizar todos os corpos, pede para o Criador equilibrar a química do corpo e do cérebro, de todas as glândulas. Aliás, esses comandos eles são úteis sempre, né? Pedir para o Criador equilibrar toda a química do corpo, toda a química do cérebro, todos os hormônios. Eu gosto muito de pedir pro Criador esses comandos, tá? Que mais sobre o autismo? Agora, assim, de imediato. Acho que é isso, tá? De forma geral, e depois cada caso com as suas particularidades, tá? Lembrando que se é um menino, a gente vai olhar mais pro pai, se é uma menina, a gente vai olhar mais pra mãe. Hiperidrose. Hiperidrose é o excesso de transpiração, né? Olha, pra que eu ficaria escorregadio? Quem que eu não quero que me pegue? Quem que eu não quero que me segure? Ó? Quem que me segurava por aqui quando eu era criança, provavelmente? Ou você foi ginasta e tinha um técnico sempre te segurava pelas axilas, né? Olha, foi a primeira coisa que eu pensei quando li primeiro insight que veio assim quando eu li a sua pergunta, tá? Hiperidrose. Então é esse excesso de transpiração, pode ser nas mãos, por exemplo. Por que eu ficaria escorregadio? Quem que eu não quero que me segure, tá? Poderia ser nos pés também, né? Não segura meu pé, me deixa aí, eu quero ir embora, tá bom? Live vai ficar salva? Sim, sempre fica salva, tanto aqui no Insta quanto também no YouTube, tá? 24 horas ou 48 horas depois ela já tá lá no YouTube. A de ontem já tá no YouTube. Problemas nos olhos, miopia, astigmatismo, estrabismo. Joia. Olha, os olhos, gente, a gente tem um dia só para os olhos na anatomia intuitiva, né? Então a gente tem sistema esquelético, tem sistema respiratório, sistema endócrino, sistema digestório, circulatório, linfático, sistema nervoso, sistema muscular. Tem um dia só para a pele, eu vi que tem perguntas aqui sobre a pele. Tem um dia só para os ouvidos, tem um dia só para o cérebro, claro, of course, e tem um dia só para os olhos, tá? Então, o dia dos olhos, que é um dos últimos, por sinal, depois que a gente já limpou muita coisa da nossa infância, muita coisa que a gente nem imagina que a gente ainda está carregando e que distorce a nossa percepção da realidade, a gente finalmente olha para os olhos. Porque tudo que diz respeito aos olhos, a ver, pode ser ver com os olhos físicos e pode ser a clarividência também, tá? Mas sempre é o que eu não quero ver. É isso, sempre o que eu não quero ver. Então, no caso da miopia, o que eu não quero ver que está longe de mim? O mundo, os outros, o futuro, tá? O que é mais seguro não ver? Que dói demais quando eu vejo, ou que eu não sei o que eu faço se eu vejo, ou sabe esses ditados, amores? Olha, observem a linguagem, observem, eu sou da área de letras, né? Eu sou da área da linguagem, da literatura, e é fantástico, assim, quando você observa a língua, o idioma. Quantos ditados a gente tem em relação aos olhos, né? Olhos de ira, então é melhor não ver para não ficar com raiva. O que o coração não vê, o que o coração não... O que os olhos não veem, o coração não sente, né?
ou ainda o pior cego é aquele que não quer ver, né? Ou a gente fala assim também, ai, faz vista grossa, né? Fulano tá fazendo vista grossa para o marido que pula cerca, para a mulher que joga o dinheiro dele fora, para o filho que sei lá o que apronta, né? Fazer vista grossa. Então, olhos, e em resumo, é sempre o que a pessoa não quer ver, tá? Estrabismo, não sei para onde eu olho. Pode ter relação com os pais. Um pai quer morar nos Estados Unidos, a mãe quer morar num sítio em Araxá. Eu não sei para onde eu olho, porque se eu decidir para onde eu olho, eu vou ter que tomar partido, tá? Por exemplo, acho que foi isso, né? Estrabismo, miopia. São tantas perguntas, eu tô tentando responder tudo, mas não tô conseguindo encontrar agora a ordem onde eu parei. Fibromialgia. Ok, deixa eu fazer aqui mais um. Ah, tá. APLV, vou responder essa porque eu sei que essa pergunta veio ontem e eu também não deu tempo de responder ontem, tá? APLV é alergia à proteína do leite de vaca. Sensibilidade ocular à luz. Hernia de disco, dor nas costas. Nossa, gente, quanta coisa legal. Acho que eu vou ter que fazer vários prints aqui e fazer mais uma live. Né? Porque já são 8h10. Mas deixa eu falar dessa alergia à proteína do leite de vaca, tá? Sistema digestório. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, mas também, eu sei que para medicina convencional eles vão insistir que são duas coisas diferentes, uma coisa é alergia à lactose, outra coisa é alergia à caseína, mas pensando nos gatilhos, nas crenças, nas emoções, não é assim distante, tá bom? Então, alergia ao leite, de forma geral, a gente vai pensar no leite materno. Qual é a informação que está nesse sistema? No sistema que eu falo, no sistema físico, no sistema biológico e no sistema familiar. Qual é a informação que está nesse sistema, que está no campo, que faz o corpo rejeitar, não entender o que fazer com aquela proteína, tá? Porque sempre que o nosso corpo não sabe o que fazer com o nutriente, o problema não é o nutriente, o problema é o que aconteceu quando eu estava... quando me foi oferecido aquele nutriente. Olha, deixa eu tentar dar alguns exemplos para vocês. Vitaminas, nosso corpo, se a gente não sabe absorver amor, nosso corpo não sabe o que fazer com as vitaminas. Então você come direitinho, come salada, toma suplemento e continua com deficiência de 1, 2, 3, 4, 5 vitaminas. Por quê? Porque se você não sabe absorver amor, seu corpo não sabe absorver as vitaminas. Então a gente faz digging de receber amor. Da onde que vem? Onde que isso começou? Começou porque eu não me senti acolhido, não me senti pelos meus pais ou pela minha família ou pela minha mãe, tá? Começou porque eu não pude mamar no peito o tempo que eu precisava. Não sou aceito, não me sinto aceito. Então, se eu não sei absorver amor, pessoal, a gente não sabe absorver os nutrientes. Aliás, essas foram as postagens de hoje no meu feed e nos stories, né? Você sabe realmente do que você nutre as suas células, do que você nutre o seu corpo, de qual qualidade de nutrientes, qual qualidade de relacionamentos, qual qualidade de emoções. Você reconhece amor de verdade? Ou você deixa pessoas te enganarem com amor de mentirinha? Quando uma pessoa não sabe reconhecer amor de verdade, ela fica mais sujeita a ser intoxicada por chumbo, por alumínio. Não é? Incrível, né? Porque o corpo confunde onde devia entrar o cálcio, ele deixa entrar um chumbo, tá? Porque ele não sabe reconhecer o alimento verdadeiro, o amor verdadeiro. Olha só quanta coisa interessante, mas eu tô tentando resumir uma coisa que é muito ampla, tá? Então, pensando no leite, qualquer dificuldade com leite, a gente pode olhar imediatamente para como foi a amamentação dessa pessoa, desse adulto, ou desse jovem, ou dessa criança. Primeiro lugar, assim, essa pessoa foi amamentada? Se foi amamentada, por quanto tempo? Foi amamentada assim, por quanto tempo? 1 mês? Não.
tá? Por 2 meses? Não, é muito pouquinho, muito pouquinho. Ou foi amamentado por tempo demais, aí é uma outra história. Porque a partir do momento que uma criança começa a andar, que ela já tem 1 aninho e começa a andar, a criança não precisa mais do leite materno. Se ela continua mamando, por mais que a criança peça o mamar, o tetê da mamãe, na verdade, ela é que tá sentindo que precisa nutrir a mãe, para a mãe se sentir importante, para a mãe se sentir útil ou para a mãe ter uma desculpa para ficar longe do papai, tá? Mas enfim, leite materno, então qualquer tipo de dificuldade com leite, olha para amamentação. É muito provável que se você fizer aquela checagem que eu falo para vocês fazerem, sim, olhar para gestação e para geração anterior, olha, se é um menino, pergunta, o pai foi amamentado? Provavelmente você vai descobrir que não, ou que houve vários problemas com a amamentação. Se é uma menina, a mãe dessa menina foi amamentada? Então, minha mãe hoje tem intolerância à lactose e ela não mamou na minha avó. Ela foi amamentada por uma vizinha, tá? Minha avó era muito novinha, tinha que ajudar meu avô na roça e quem amamentou minha mãe foi uma vizinha. Então, minha mãe mamou bastante, mas não mamou da mãe dela, tá? E minha mãe até hoje tem dificuldade de receber amor, de sentir que tá recebendo amor, de absorver os nutrientes, tá bom? Amores, 2017, 2030 eu tenho um atendimento para fazer. O ovário policístico eu falei no início, tá? Então eu vou dar preferência para falar de prioridade, para falar de outras questões que não foram respondidas ainda. Fibromialgia, né? Tinha uma pergunta sobre fibromialgia. Olha, fibromialgia o que houve com essa pessoa que ela se sentiu impotente e humilhada. Essas duas coisas juntas, tá? Impotente e humilhada. Não há o que eu faça. Não há o que eu faça, você não vê quem eu sou. Não há o que eu faça. Eu sou a pessoa mais correta do mundo e meu nome tá sujo. Meu nome tá sujo por causa do que o meu irmão fez. Então me sinto impotente e humilhado, tá? Então isso que é fibromialgia. Minha neta começou a perder a visão com 10 anos e eu disse para minha filha que tinha algo que ela não queria ver, sim. Fizemos 4 sessões e ela foi liberada dos óculos. Olha que legal, que lindo. Liberada dos óculos e os médicos não sabem explicar. Eles podiam explicar, né? Mas enfim, um passo de cada vez para nossa sociedade, né? Sim, vai ficar salvo. Minha cliente, a filha de 6 anos, tem a PLV e ela não mamou. Pois é, mas olha, dá para trabalhar, tá, pessoal? Então, qual seria o melhor? É uma forma de trabalhar. Qual seria o melhor se você tivesse o colo da sua mãe? Porque a amamentação, além do leite mais perfeito, o alimento mais perfeito que existe, que quando é colocado no microscópio brilha, né? Diferente do leite de vaca, que é escuro, nojento, né? Não, o leite da vaca pro bezerrinho é a coisa mais linda do mundo, mas a partir do momento que ele não vai direto para a boca do bezerrinho, é tenebroso, tá? E o que chega até a gente é algo que tá cheio de química, pus, várias outras coisas, né? E ele, quando é colocado debaixo de um microscópio e tira um fotoquilha, ele não tem luz nenhuma, ele é negro, né? Bom, mas o leite da mãe, além de ser o alimento mais perfeito que há, é como mamar a própria Via Láctea, a própria luz da Via Láctea, né? A criança sabe que ela tem abundância, ela sabe que ela é próspera quando ela tem a oportunidade de mamar do peito da mãe. Mas mamar, gente, de ser amamentado de verdade, assim, da mãe realmente poder tá ali 100% com aquela criança, não dela ter que ficar respondendo mensagem enquanto tá com o bebê aqui e não vê a hora que aquilo termina, tá? Mas para a mãe poder ter essa condição, ela precisa de um sistema de apoio. Por isso, quanto mais a gente falar da importância da pré-concepção, da concepção, da maternidade consciente, da paternidade consciente, de ter uma comunidade consciente para que as nossas crianças possam ser a luz que elas vieram ser desde que elas nascem, cada um de vocês, para que a gente não tenha que fazer tanto trabalho de crença, né? 30 anos de trabalho de crença, de terapia, para lembrar de quem a gente é, tá? Mas então,
que eu tava falando mesmo? Do leite materno, né? Além disso, é toda aquela comunicação que acontece de linguagem corporal, de pele com pele, de olhos nos olhos, é o que mais contribui para o desenvolvimento cognitivo de uma criança. É ela ser ali estimulada, ela tá aqui no colo da mãe, a mãe tá ali brincando com ela, namorando ela, né? Mesmo que ela esteja de olhinhos fechados, ela tá ali escutando a mãe, escutando o pai, tá? Então, quanto mais a gente interage assim com as crianças, mais a gente está estimulando o sistema cognitivo delas, dando carinho, conversando, né? Mimando, mexendo com a criança, é mais importante do que colocar a criança com 2 anos na escola bilíngue. É mais importante que até os 3 anos ela esteja o mais perto possível dos pais e que ela receba esses estímulos todos de amor, de proteção, de amparo, de acolhimento, de que ela é uma luz perfeita, de que ela é capaz, de que ela é inteligente, de que ela é querida, de que ela é importante dos pais, tá? Amores, acho que é isso, acho que eu vou ter que finalizar. Eu sei que muitas coisas ficaram por aqui ainda, mas eu vou com certeza responder. Não ia fazer live semana que vem, porque semana que vem eu estarei na jornada do Anatomia Intuitiva. Então agora de 1 a 15 de julho eu estarei ministrando Anatomia Intuitiva, mas vou ver se eu consigo mesmo assim fazer mais 2 lives semana que vem para vocês, tá? Câncer, câncer, né? Precisava falar de câncer antes de desligar. Sei que muitas pessoas já saíram, mas vamos lá. Hipotireoidismo, caramba, dá vontade de falar de tudo. Tá bom, rapidão então. Hipotireoidismo e câncer, e daí eu não vou nem olhar as mensagens mais, eu vou ter que fechar, tá? Porque 20h30 eu atendo. Olha, hipotireoidismo. A tireoide, que a gente chama, embora ela seja uma glândula, a gente chama de órgão do tempo. A gente olha para ela na anatomia intuitiva no dia do sistema endócrino, né? Então, o hipertireoidismo, eu sei que a pergunta foi sobre o hipo, mas o hipertireoidismo que é a aceleração do metabolismo. Então, pensem comigo, acho que vocês até já sabem qual que é a pergunta que eu vou fazer, né? Que pergunta que a gente faria para o cliente? O que aconteceu, que você sentiu que você tinha que correr mais, que você tinha que acelerar mais, que você sentiu que você não foi rápido o suficiente. Mas, gente, não é só assim, eu tive que correr para a escola, porque ia bater o sinal. É algo impactante, tá? É algo impactante, algo inesperado e algo que foi vivido com a sensação de solidão. Pode ser um evento, como você receber uma ligação do hospital dizendo assim, olha, se você não chegar aqui em 5 minutos, você não vai conseguir se despedir do seu pai. Ele vai fechar os olhos e você vai perder a chance de ver seu pai pela última vez. É impactante, é inesperado e é vivido com a sensação de solidão. É meu pai, sou eu que vou ficar sem falar adeus pro meu pai, tá? Então esse é um exemplo de hipertireoidismo. E o hipo é o contrário. É quando o metabolismo fica mais lento. Então, o que aconteceu? O que fez com que essa pessoa... Eu não gosto de falar pessoa. Que fez com que esse sistema sentisse que ela tinha que desacelerar. Olha, um exemplo, uma moça de 40 anos, uma moça, certo? Só que hoje as moças com 30 anos já escutam que elas já precisam congelar óvulos. Então, quando ela chega aos 40, essa pessoa de quem, né, cujo exemplo eu tô dando para vocês, e ela quer ser mãe, mas ela ainda não encontrou uma gêmea dela, o que o sistema dela sente? Que tem que desacelerar, porque ela tá envelhecendo, porque ela ainda quer ser mãe. Então ela fez um hipotireoidismo e ela até começou a achar que estava com a menopausa precoce. Mas por que o corpo dela... Não é menopausa precoce. Mas por que o corpo dela começou a desacelerar, inclusive o ciclo menstrual? Porque ela quer ser mãe. Então ela quer guardar os óvulos dela. Mas isso tudo é subconsciente, tá, gente? Subconsciente. E eu falei que eu ia falar do câncer, né? Olha, o câncer tem... As células cancerosas, eu acho que eu já falei ontem sobre câncer, mas tudo bem. As células, todo mundo tem células cancerígenas, mas uma célula cancerosa é uma célula que não para de crescer. É isso que é uma célula cancerosa, né? Existem cânceres que crescem, que aumentam o órgão, e existem cânceres que fazem buracos, tá? Então, todo câncer
você vai procurar saber quando começou, quando os médicos estimam que começou aquele tumor, e aí você vai perguntar, então, ó, os médicos dizem que começou há 7 meses, ou os médicos dizem que começou há 3 anos, então há 3 anos, o que você estava vivendo? E aí você conhecendo cada órgão, cada sistema, cada tecido, você sabe como precisar ainda mais essa pergunta. Por exemplo, eu acho que eu dei o exemplo do fígado aqui. O fígado é o nosso órgão das reservas, do estoque, né? Nosso estoque de energia, estoque de alguns nutrientes. O fígado realiza mais de 500 funções. É um órgão que se regenera, né? É o nosso maior órgão. E ele simboliza nosso celeiro. A gente chama assim de celeiro, tá bom? Então, se acontece alguma coisa que, na minha percepção da realidade, é um ataque às minhas reservas financeiras, as minhas reservas energéticas, as minhas reservas de sobrevivência, a sobrevivência da minha família, por exemplo, o meu sistema pode entender que tem que aumentar o celeiro. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer um câncer para aumentar o fígado. É isso que é um câncer, tá? É esse mesmo raciocínio que eu fiz com o fígado, você faria com o intestino, com o rim, com o cérebro, com qualquer outro órgão. Vocês sabem que o coração, o índice de câncer no coração é de 0,00000 não sei quanto 0,1 ou 0,0 não sei quanto 3, né? No coração. Porque o coração é o órgão do amor, né? Não dá tempo de ficar ressentido. O coração é o órgão do amor, do fluxo do amor. É o órgão, curiosamente, com raríssima incidência de câncer, tá? Então, acho que assim a gente fecha o nosso encontro de hoje. Virão outros, com certeza, muito ricos. Pessoal, se você fez básico avançado, diga em você o criador, se você sente esse chamado para anatomia intuitiva, saiba que é para você. Não ache que você tem que esperar mais, não ache que você não está pronto, não ache que você tem que saber tudo para fazer anatomia intuitiva, não, pelo contrário. E essa turma, pessoal, de 1 a 15 de julho está muito especial. Sabe uma turma de pessoas lindas que você vai adorar conhecer e levar para sua vida, tá? Então, se você ainda está em cima do muro, pergunta para o Criador, pergunta para o seu eu superior, porque eu tenho quase certeza da resposta que o Criador vai te dar. Fiquem com Deus, boa noite, boa semana, bênçãos para todos vocês.